patética e potencialmente criminosa. A passagem de Pedro pelo BBB 26 termina numa demonstração vergonhosa de como a educação machista de homens ainda é um perigo potencial para todas as mulheres. Mesmo em um ambiente atolado de câmeras, ele se sentiu à vontade para levar Jordana para um canto, tocá-la sem consentimento e tentar dar um beijo à força. O relato podre que ele deu depois, justificando o ato, afirmando que há dias estava se segurando para não fazer algo, que estava cobiçando as mulheres, principalmente a Jordana, também é uma demonstração clara de como homens como ele confundem educação e respeito com desejo e veem em todas as interações com mulheres uma abertura para que eles possam saciar essa ânsia por controle. Porque isso não é desejo sexual, não é busca por carinho, por amor, por uma troca saudável entre duas pessoas. Essa é uma demonstração rasa e perigosa de como os homens acham que têm poder sobre as mulheres, dessa tal autoestima do homem heterossexual. O Pedro não é doente. Pedro é mais um homem sem nenhuma capacidade de respeitar mulheres. Tentar pintá-lo como um doente, como um coitado, ficar com pena porque ele mesmo decidiu destruir uma chance como nenhuma outra na vida, é negar que existem tantos outros homens que veem nas mulheres um objeto. E, ao que parece, homens sem espelho para se enxergar, porque vivem em uma ilusão predatória de que elas estão no mundo para satisfazê-los. Não estão. Pedro não é digno de pena. Homem algum que faz o que ele é digno de pena. Ele não é um menino, ele não é um moleque. Ele é um homem e deve pagar pelo que fez como um homem. A questão é saber se, nesse momento, ele vai ser capaz de ter hombridade que não teve na hora que apertou aquele botão. Porque não se engane, Pedro fugiu. Se não houvesse imagens do que ele fez, muito provavelmente ele estaria até agora na casa dizendo que a Jordana mentiu. Teria feito o que tantos outros fazem, não admitir que errou. Pedro já vai tarde, mas deixa um aprendizado. Predadores como eles existem aos montes e falar sobre isso é um passo importante para que os meninos sejam educados a não fazer com que meninas sintam medo apenas por serem meninas. Que a filha dele possa não temer homens como o pai. Fábio Oliveira, assunto complicado, delicado, mas que bom que a gente está falando de um assunto que, em tese, se encerrou, pelo menos na casa. Pedro foi expulso, né? Pediu para sair, mas a produção já disse que ia expulsá-lo. Mas é triste ver que, de novo, Big Brother Brasil tem mais um caso de assédio dentro do programa, né? Eu fico me perguntando sobre a responsabilidade da Globo, né, em cima disso. Porque, primeiro, que foi muito cômodo para a Globo botar o botão de desistência verde num momento como esse, né? E aí ela não expulsa, né? O cara mesmo tem a possibilidade de sair por vontade própria, né? A outra é onde estão esses psicólogos da TV Globo, né? Se passa tanto exame que não identifica esse tipo de comportamento. É óbvio que eu fiquei consternada com a situação, acho que é inadmissível o que a Jordana passou, inadmissível. É Jordana o nome dela, né? Isso. Já falei que eu tenho problema com o nome e até eu pegar todo mundo já vai meio Big Brother. Mas acho que é Jordana. Isso. Então, acho péssimo que ela tenha passado por isso, mas eu realmente fico na dúvida se ele não é doente, sabia? Porque, assim, desde o começo, ele tem umas coisas que a gente olha pode achar normal. Antes dele estar no Big Brother, tem um vídeo dele dizendo que ele vende rosas e que ele ganha 20 mil por mês vendendo rosa. Gente, quem é que ganha 20 mil por mês vendendo rosa? Vamos todos vender rosa, então, né? Porque, assim, a produção não teve acesso a esse vídeo, não viu que, no mínimo, ele é mitomaníaco, né? E aí veio a prova do anjo. Eu tava vendo a prova do anjo. Aí ele fala, pode apertar? E o cara, não, ele vai e aperta. Ele acaba com a prova do anjo. Eu acho que ele não tem cognição. Ele deve ter algum déficit cognitivo. Eu não sou médica, já falei isso um monte de vezes. Mas, assim, ele deve ter algum déficit cognitivo, déficit intelectual, desvio de caráter. Ele deve ter um monte de coisa misturada. Mas que eu acho que ele precisa de ajuda médica, sim. Ele errou pra caramba. Ele errou muito.
Mas assim, eu também fico na dúvida se isso pode ser um personagem. Eu não acredito que seja somente um personagem. Sabe, ele olha para as pessoas com uma cara, um olhar vazio. Quando ele fala com a Ana Paula sobre religião, quando ele fala com a Ana Paula sobre política, e ela dá um fecho nele, que ela não quer falar sobre aquilo, ele olha com um olhar vazio. Eu não sei se só eu, ou se eu sou muito idiota, também pode ser, né? Sabe lá. Mas, enfim, eu acho que ele não é normal. Acho que ele não tá normal, no mínimo, sabe? Nada justifica o que ele fez com a Jordana, de novo. Mas a TV Globo devia ter ido em cima dessa história antes que isso acontecesse. A TV Globo não percebeu que ele não estava normal, que ele estava com problema. Eu acho que muito da culpa dessa história com a Jordana era da TV Globo, que não tirou o participante antes. Quando ela percebeu, se eu percebi, como é que o psicólogo da TV Globo não percebe? Eles dizem que, inclusive, o fato dele ter apertado o botão ajudou no processo. Afinal, a decisão de expulsar um participante, ela não é imediata, mas a partir do momento que ele pede ali para sair, ajudou nessa apressar essa decisão, até porque ninguém sabe qual é a reação que ele poderia ter, porque logo depois em que ele cometeu o ato, as câmeras pegam ele atravessando a casa, sorrindo. Ele vai até o quarto, se senta na frente da Jordana, fica olhando diretamente para ela e ela chega a dizer pro pessoal, não sai do quarto, não me deixa sozinho. Aí a Chayane, ela olha para ele e diz, sai daqui, por favor. E, Lucas, Eu vi. Mas... Pode falar, Fábia. O que é o auge de uma não, eu não trajetória... acho que isso seja uma coisa normal. É um comportamento a se avaliar, mas é como você deixou claro, independentemente de como ele esteja, psicologicamente falando, não há justificativa para o que ele fez. E é por isso que eu até queria, comentar essa trajetória, porque esse momento em que ele comete esse ato contra a Jordana é um auge de algo que vem desde a Casa de Vidro. O pessoal chegou a ver vídeos da Casa de Vidro, nos quais ele tá lá fazendo aquela dinâmica da laranja. Enfim, Lucas, é algo que você vê, o Pedro... era como assim, uma bola de destruição em massa. Ele estava girando e derrubando tudo que vinha pela frente. Eu estava bastante preocupado com essa trajetória do Pedro, porque eu acompanhei bem aí no fim de semana. A gente teve episódios ali que o Pedro poderia ter tirado outros participantes do sério e do jogo, né? Eu acho que o Big Brother 26 poderia ter perdido outros participantes para reações de ações que o Pedro fez, né? Acho que a gente viu ali a conversa que ele teve com a Ana Paula, que foi, né, uma intolerância religiosa, assim, quando ele insinua que ela teria feito um trabalho para ele, uma desinformação muito grande sobre a religião da Ana Paula, e eu acredito que ele agiu numa maldade ali mesmo, porque ela nunca levou esse assunto para dentro da casa, então provavelmente ele sabia disso porque ele pesquisou alguma coisa, porque ele pescou alguma coisa para ele usar dentro do jogo contra um adversário, né, contra a Ana Paula. Então ele já usou a coisa da política, que já é um jogo ali complicado. Depois você tem ele usando a coisa da religião por um lado bem intolerante. E aí a gente vê ele agindo com várias outras pessoas ali que poderiam ter saído do sério, né? Eu até estava vendo ele num dia da prova ali, que ele perdeu a prova do anjo, que parece que foi de propósito e tal, ele tirou toda a casa do sério naquele momento, porque ele fingiu, né, aparentemente ele fingiu estar tendo uma crise de ansiedade. E quando todo mundo ficou ali desesperado, levando a sério essa crise de ansiedade, ele começou a rir e falou que nada estava acontecendo. Então todos os participantes ali estavam saindo do sério. A TV Globo tem que agradecer por não ter perdido um outro participante muito interessante para o jogo por conta do Pedro, né? Que o Pedro, sim, oferecia um risco muito grande para o programa, né? Aconteceu uma coisa muito triste. Eu acho que o assédio foi uma coisa extrema que não deveria ter acontecido, mas poderiam ter acontecido outras coisas tristes. Uma violência ali de um participante em cima do Pedro, ou qualquer outra coisa, né? O assédio foi horrível. Eu acho que a gente realmente chegou a um ponto extremo com ele, por isso que ele não segue no jogo, e espero que pague aí por isso.
mas poderia ter acontecido muitas outras coisas ruins. Acho que a TV Globo, infelizmente, ali colocou outros participantes em risco, né? A Jordana acabou sendo a vítima ali dessa situação que colocou o Pedro para fora, mas qualquer outro participante que estava ali estava suscetível a isso. Poderia ter perdido a cabeça, poderia ter feito alguma coisa com ele, mexeu com os ânimos. O próprio Juliano Floss ali chorou bastante, porque o Juliano foi uma pessoa que inicialmente abraçou o Pedro, né, que considerava o Pedro próximo, e de repente ele começou a causar coisas ruins e ansiedade e crises no próprio Juliano. Então, assim, todos acabaram ali muito afetados pelo Pedro. E aí eu deixo um questionamento, né, que para mim é muito curioso. Essa edição, ela se vende como a edição que o público escolhe os pipocas para entrar no jogo, como se a responsabilidade fosse do público. Eu acho que isso serve para mostrar para a TV Globo que a responsabilidade nunca vai poder ser do público, porque o público não tem a capacidade de analisar se o participante ou se o possível participante tem alguma questão psicológica, se ele tem algum passado que compromete que ele participe de um programa, se ele teve ali, se ele tem crimes, se ele já agrediu alguém. O público nunca vai ser capaz de julgar isso tão rápido. Quem tem que fazer isso é a TV Globo. Então, mais uma vez, eu acho que fica o alerta que a responsabilidade de colocar pessoas no Big Brother é da TV Globo. Nunca vai ser do público, nunca vai ser de quem está assistindo, é da TV Globo, e por isso precisa ser feita uma seleção muito criteriosa. Muito mais criteriosa do que a gente viu que foi feita para o Pedro entrar. Muito mais do que porque a gente muito imagina. rápido ele mostrou que ele não era um participante adequado para o BBB 26. Vou colocar adequado para ser educado aqui, né? Porque realmente esse cara não devia nunca ter... Andou pelado. Exatamente. Ele não deveria nunca ter ganhado um tempo de tela, né? Isso não é normal. Uma pessoa que faz isso num programa cheio de câmera, isso não é normal, não pode ser normal. A psicóloga da TV Globo teria que ter puxado ele ali, sabe? Isso não é normal. E não é possível que a TV Globo não viu. Que o cara todo mundo não estava normal, sabe? É isso que o Lucas está falando. É transferir para o público. A gente tinha falado isso ano passado numa das lives, que a Globo ia fazer isso, ia jogar a culpa no público. Ah, vocês que escolheram. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. A TV Globo é responsável. E aí é muito fácil ela se eximir botando lá o botão para o cara apertar, né? Quando a responsabilidade era dela, era o Tadeu expulsar ao vivo. Era isso que a gente esperava. A TV Globo foi omissa. Eu acho que o que está sendo constrangedor na TV Globo nessa primeira semana de Big Brother é justamente a demora para agir em situações que precisam de pressa. A gente está falando dessa do Pedro, que eu acho que demoraram para agir sim, possibilitaram que ele saísse fugido, sendo que não era o caso, que ele não poderia ter saído fugido, mas tem outras situações. A gente teve o quarto branco, que a menina desmaiou e ficou lá desmaiada por muito tempo nos últimos dias. Os outros participantes não podiam nem socorrê-la, porque eles já estavam ali há muitas horas, não queriam perder a vaga. A gente teve o caso do Henrique Castelli, são muitos casos numa única semana que deveriam sim ligar o alerta na TV Globo de que eles precisam agir mais rápido. Eu sei que eles são cautelosos, que não dá para tomar qualquer resolução muito rápida, que tem muita gente ali para decidir, mas são casos extremos em uma única semana que mostra assim uma demora da Globo para agir, né? É isso, gente. Como você disse, né, Pazinho, só tem uma semana. Vamos ver como é que vai ficar daqui para frente. Ó, o Pedro sai do